Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Nós vamos começar a lição dessa manhã, irmãs. E vamos então abrir a palavra de Deus nessa manhã, no livro do Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 17. E assim nós vamos chegar ao último estudo da nossa série. Foram ao todo, se eu não estiver enganado na minha conta, 26 estudos nos 10 mandamentos. E hoje nós vamos encerrar mais essa série, querendo o Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Antes de nós lermos, irmãs, 15 dias atrás, nós trouxemos aqui o estudo sobre o tema dos juramentos e dos votos, que encerrou a nossa análise do 9º mandamento. E houve dois detalhes que eu esqueci de comentar. Estava programado para eu comentar e eu depois percebi que eu esqueci. E aí eu vou comentar aqui para a gente realmente fechar aquele estudo. Eu havia dito, no estudo sobre juramentos e votos, e eu quero que você lembre que há uma diferença na linguagem da nossa confissão, há uma diferença entre o juramento e o voto. Vocês lembram qual é a diferença entre o juramento e o voto? O juramento é feito a quem? Aos homens. E quem é tomado por testemunha no juramento? Quem é a testemunha no juramento? Deus. Então veja, o juramento é feito de um homem para um homem, de um ser humano para um ser humano, tomando Deus por testemunho do juramento. Já o voto é feito a Deus. E eu havia dito que, em certo sentido, o voto, existe maior possibilidade de você se desobrigar de um voto do que de um juramento. A confissão vai dizer que você deve jurar, inclusive com dano próprio. Se você prometer fazer algo a alguém e depois perceber que aquela foi uma promessa tola, a não ser que seja algo errado, você mesmo assim, com dano próprio, deve cumprir. No caso do voto, há uma certa... Deus mesmo, às vezes, nos desobriga de certos votos. E aí nós comentamos isso, por exemplo, o voto do celibato, que muitas pessoas fizeram, os reformadores fizeram e depois perceberam que fizeram isso na ignorância, e eles entenderam que eles poderiam quebrar aquele voto porque não havia capacitação divina. Então eu havia comentado isso e esqueci de explicar. Em certo sentido, o voto é mais fácil você se desobrigar dele do que o próprio juramento. E uma outra coisa interessante que a confissão menciona, e que eu não comentei, é que ela vai dizer assim, que o juramento ele deve ser cumprido mesmo quando feito perante hereges. Ela vai dizer assim, mesmo quando você faz um juramento a um herege, você deve cumprir esse juramento. E essa menção, irmãos, que a confissão faz, ela tem um pano de fundo histórico. Provavelmente eles estão pensando aí num caso que aconteceu com um homem chamado John Hus. Não sei quantos de vocês já ouviram falar nele. Ele é considerado um pré-reformador. Ele veio antes da reforma, anos 1400 e tal. E ele começou a propagandear algumas ideias muito parecidas com as quais Lutero iria lidar décadas depois. Muito parecido. De contestação à Igreja Católica e coisa e tal. E John Hus, que era um alemão, começou a ser, então, perseguido. As autoridades católicas queriam que ele se retratasse. E ele foi convidado para ir a um determinado local onde ele poderia explicar os seus ditos e os seus escritos. E foi dado a John Hus um salvo-conduto. O que é um salvo-conduto? É um documento que diz que você está em segurança. Você pode, inclusive, entrar na justiça e pedir um habeas corpus para conseguir um salvo-conduto, uma garantia de que você não será preso por determinadas circunstâncias. Deram isso a John Hus. Ó, John Hus, venha, está aqui o seu papel, você não será preso. E John Hus foi até aquele lugar, defendeu as suas ideias, e o salvo-conduto que deram a ele foi desrespeitado. Ele foi enganado, preso e queimado. Então, provavelmente, a confissão diz isso pensando no que aconteceu com John Hus, por causa da covardia que os católicos romanos mostraram para com ele, prometendo algo, dizendo que ele não seria preso, e ao final ele foi não apenas preso, mas martirizado. Então, mesmo quando o juramento é feito a incrédulos, a hereges, ele deve ser cumprido. Então, só uma curiosidade histórica aqui. Opa! Exatamente. Perfeito. Perfeito. Pensando por esse lado, talvez o juramento feito ao incrédulo, esse é que deve ser ainda mais respeitado por questão de testemunho. Vamos lá, Êxodo 20, 17. Todo mundo encontrou? Amém? Vamos ler juntos? Todos a uma só voz?
Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Vamos fazer uma oração? Eu vou convidar a nossa irmã Elisoneide, que nos visita nessa manhã, para fazer uma oração de intercessão pela lição. Amém. André, liga essa televisão. Aqui é o meu retorno, digamos assim. Muito bem, mas então hoje nós vamos analisar o 10º mandamento, que é o último dos 10 mandamentos da lei de Deus. Obrigado. E que nós acabamos de ler, que é não cobiçarás. Então nós vamos percorrer hoje 3 passos. Nós vamos ver a introdução a esse mandamento, como sempre nós fazemos. Vamos ver o que é que significa cobiçar, e é interessante perceber isso, como a Bíblia vai trabalhar bastante esse termo, o conceito de cobiça, e como nós sempre fazemos também, no final, vamos ver quais são os pecados que são proibidos no 10º mandamento, e também alguns deveres que são aqui prescritos, tá bom? As irmãs podem ficar sempre muito à vontade para participar, como já é do nosso costume. Então nós vamos começar com uma introdução ao 10º mandamento. As irmãs que forem chegando, se alguém recebeu mais de um texto, tá certo? Conceda um para quem vai chegando depois, para que o máximo de pessoas possa participar, se esse for o caso, tá bom? Tá ok? Então nós vamos começar com uma introdução. Uma primeira pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte, nós lemos aí o versículo 17, e a pergunta que nós precisamos fazer é, esse é um mandamento ou são 2 mandamentos? Essa pergunta ela tem a sua razão de ser, ela tem o seu lugar, porque lá no começo, quando nós começamos a ver os 10 mandamentos, eu lembro de ter dito, eu expliquei aqui, que no catolicismo romano e no luteranismo, o primeiro e o segundo mandamento, eles entendem que é um só. E você deve lembrar aí, versículo 3, esse é o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E versículo 4, o segundo, não farás para ti imagem de escultura. Nós entendemos esses 2 versículos como 2 mandamentos distintos. Mas católicos e luteranos vão dizer que isso aqui é um mandamento só. Então, para que a conta feche em 10, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar o 10º mandamento, versículo 17, e vão dizer que aqui você tem 2 mandamentos, não um. Então, o primeiro, ou melhor, o 9º mandamento para eles seria, não cobiçarás a casa do teu próximo. E o 10º, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aqui já tem um problema, porque em Deuteronômio a ordem vai ser invertida. Em Deuteronômio você vai encontrar assim, não cobiçarás a mulher. E depois, não cobiçarás a casa ou o jumento, o animal do teu próximo. Então eles vão dizer que aqui tem 2 mandamentos, tá certo? O principal argumento é o seguinte, é que a palavra não aparece 2 vezes no versículo. Veja aí, não cobiçarás a casa do teu próximo, ponto. O que é que diz agora? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então como a palavra não aparece 2 vezes, eles vão dizer, são 2 mandamentos. Mas nos versículos 3 e 4 a palavra não também aparece 2 vezes. Então a questão não é essa, tá certo? Na verdade, no Novo Testamento, Paulo vai se referir a esse mandamento como sendo um só. Quem está com esses 2 textos, abre e leia Romanos 7:7, outra pessoa, Romanos 13:9. As pessoas que receberam o texto aí. Romanos 7:7, Romanos 13:9, alguém recebeu? Então veja, Paulo cita o 10º mandamento, ele diz assim, não cobiçarás. Ele entende o versículo inteiro como um mandamento só, não cobiçarás. Tanto a mulher, quanto a casa, quanto o animal,
tudo do teu próximo. Romanos 13, 9. É praticamente a mesma coisa. Veja como Paulo resume a lei. Não matarás, não furtarás. Aí ele cita o 10º. Não cobiçarás. Então nós entendemos que esse é um mandamento só, tá bom? Esse é um e um mesmo mandamento que a gente pode citar de maneira resumida como não cobiçarás. Um outro detalhe, ainda introduzindo o tema, é que esse mandamento, minhas irmãs, é o epílogo do decálogo, o epílogo dos 10 mandamentos. Se você está com o texto aberto em Êxodo 20, eu peço, se você não tiver, volte para o texto. Perceba que os 10 mandamentos estão aí a partir do versículo 1 até o versículo 17. O versículo 1 é Moisés dizendo que o Senhor falou assim. Aí nós temos o prólogo. A gente falou isso lá atrás. O que é o prólogo? A introdução. Qual é a introdução? O versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o prólogo. Porque a lei é um documento de um pacto entre Deus e o seu povo. E Deus se apresenta então como o soberano nesse pacto. Por isso ele diz o que ele fez. Ele tirou o povo de Israel da casa da servidão. Essa é a introdução. E agora nós estamos lidando com o epílogo, que é o contrário de prólogo, é a conclusão. A introdução é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E agora nós temos a conclusão. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, introdução, conclusão. Perceba como fica bem fechado, fica bem fechadinho os 10 mandamentos. Isso nos leva a concluir, irmãs, algumas coisas. Primeiro, que o 10º mandamento, preste atenção nisso, tem uma relação com o prólogo da lei. Quem coloca isso é um autor que eu usei muito nessa série, chamado Joachim Duma. Veja que Deus vai dar a lei começando pelo Evangelho. Ele começa dizendo: eu libertei vocês, eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Toda a lei é uma exposição, a gente pode ver dessa forma, é uma exposição da nossa liberdade. Como é que Tiago chama a lei? Lei da liberdade. Lá em Tiago ele vai dizer isso. Veja, por meio da lei, Deus nos diz que Ele nos libertou da idolatria. Então, não terás outros deuses diante de mim. Ele nos libertou da superstição, não precisamos fazer imagens. Ele nos libertou da irreverência, podemos tomar o seu nome em vão. Ele nos libertou do ativismo, então nós podemos descansar no dia de hoje. Nos libertou do desrespeito para com os nossos superiores, por isso nós honramos pai e mãe. Cristo nos libertou do ódio, por isso nós não matamos. Nos libertou da lascívia, por isso nós podemos ser fiéis. Nos libertou da ganância por bens materiais, por isso nós não roubamos a ninguém. Nos libertou da falsidade, por isso nós não damos falso testemunho. E o 10º mandamento vai nos ensinar que Deus nos libertou até mesmo dos nossos próprios desejos. O Evangelho nos liberta também de nós mesmos, da nossa própria concupiscência da carne. Por isso nós não precisamos viver cobiçando as coisas. Então a relação entre o epílogo, que é o 10º mandamento, com o prólogo. E há também um diálogo com o 1º mandamento. Veja como a lei fecha, e quem falou isso, eu nunca tinha percebido, foi o reverendo Wendel. Quando ele esteve aqui no aniversário da igreja, ele falou isso, eu peguei, nunca tinha parado para pensar nisso. Veja que o 1º mandamento e o último, eles dialogam entre si. Porque veja, a pessoa que não tiver outros deuses diante do Senhor, a pessoa que esforçar-se por fugir da idolatria, estará também satisfeita em Deus. A pessoa que adorar apenas o Deus verdadeiro estará satisfeita nele e por isso não vai precisar viver uma vida de cobiça, de insatisfação. Então o 1º e o 10º mandamento, eles se relacionam. Aquela pessoa que não cobiçar, não vai cobiçar a mulher do próximo. Então ele não vai quebrar o 7º mandamento, não adulterarás. Não vai cobiçar os bens do próximo. Então ele não vai quebrar o 8º mandamento. Não vai cobiçar a posição do próximo. Então ele não vai quebrar o 5º mandamento e assim por diante. Está claro até aqui, irmãs? Nós estamos vendo apenas algumas questões iniciais, tá certo? Uma outra coisa a considerar é que o 10º mandamento é um elemento hermenêutico da lei, ou seja, esse mandamento estabelece um critério de interpretação para todos os outros. Veja,
porque a Bíblia vai dizer que a cobiça, que é exatamente o que é proibido aqui, é a fonte de todos os outros pecados. Alguém abre e lê, alguém não, a pessoa que recebeu o texto abre e lê Tiago 1, 14 e 15, texto muito conhecido, onde Tiago vai dizer qual é a fonte de todos os pecados. Tiago. Então vejam, Tiago diz que, ele diz em outro momento que Deus a ninguém tenta, Deus não tenta ninguém, Deus prova o crente, mas não o tenta para pecar, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, que é exatamente o que é proibido aqui. Então a cobiça habita no coração do homem, gera o pecado e o pecado a morte. A cobiça é a avó da morte, né? Percebeu isso no texto? A cobiça gera o pecado a morte. Então a cobiça é a avó da morte, tá certo? Então vejam, todos os pecados nascem desse pecado, da cobiça. Se você parar para pensar, talvez Tiago esteja pensando também no que acontece lá em Gênesis 3. Porque o primeiro pecado, o pecado original, nasceu de quê? Da cobiça do homem. A questão é que a gente vai ver o que é cobiça daqui a pouco, né? Mas do desejo que o homem teve de aspirar a algo mais. Algo que não lhe era permitido. Ser como Deus em um sentido em que ele não poderia ser. O homem não se manteve contente com a sua posição, com tudo aquilo que Deus lhe deu. Tá certo? Então vejam, tanto se a gente pensar pelo pecado original como todos os outros pecados, a cobiça é a gênese de todos eles. Tá bom? Então veja que o 10º mandamento nos mostra a dimensão interior dos demais mandamentos. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que os fariseus eles tinham um problema de entender exatamente isso. Eles olhavam, por exemplo, para o 7º mandamento, não adulterarás, e eles diziam assim, eu só quebro esse mandamento se eu for para a cama com uma mulher que não é a minha esposa. Se não for isso, eu não quebrei o mandamento. A presença de não cobiçarás dentro da lei nos ajuda a ver que não é bem assim. Conforme Jesus vai dizer, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Isso já estava no Antigo Testamento, isso não é uma inovação de Jesus. Estava onde? No 10º mandamento. O 10º mandamento joga luz sobre todos os outros. Eu não devo obedecer os outros mandamentos apenas externamente, mas também no nível dos desejos, das afeições, dos pensamentos, que é sobre o que o 10º mandamento fala. Eu fiz uma lista, a gente não vai ler esses textos, mas eu fiz uma pesquisazinha rápida ontem, e a cobiça ela é associada na Bíblia a vários outros pecados. Eu listei aqui alguns. A mentira, e aí tem as referências. A violência e a extorsão, o roubo, a idolatria, a heresia e a bajulação, a lascívia, o mundanismo e a apostasia. Isso são só textos, se você for conferir depois, em que a cobiça é expressamente mencionada. Às vezes a palavra cobiça ou a palavra ganância, palavras correlatas. Então a Bíblia une a cobiça do coração humano a todos os outros pecados, tá certo? Ela é a fonte de todos os outros pecados. Por isso, eu queria citar aqui então o Catecismo de Heidelberg. Veja, antes de eu citar, nós estamos vendo agora no ponto 1 a questão mais superficial do 10º mandamento, porque há uma questão mais profunda que a gente vai ver nos pontos 2 e 3. Mas por enquanto a gente vai ficar nesse ponto mais superficial. O que eu estou mostrando é, a cobiça é o início de todos os outros pecados. Então o Catecismo de Heidelberg vai dizer assim, o que Deus exige no 10º mandamento? Aí ele diz, jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo contrário, devemos sempre, de todo o coração, odiar todos os pecados e amar toda a justiça. Tá certo? Vejam só. Depois a gente vai ver que, além disso aqui, há uma outra questão. Mas, num primeiro momento, eu queria, então, focar isso. O 10º mandamento nos ensina que nós devemos obedecer todos os outros mandamentos de coração. Que os outros mandamentos, os outros 9, não devem ser obedecidos mecanicamente. Mas que em nosso coração nós devemos odiar a injustiça e amar a justiça. Tá certo? Eu trouxe uma frase aqui que eu achei muito interessante. Tá certo? Quem cita isso é o Joachim Duma.
Isso é uma frase de um líder de um povo que vive na Indonésia, uma etnia chamada Toraja. E aí, em algum lugar, ele conseguiu essa frase aí, e um líder dessa tribo disse o seguinte sobre os 10 mandamentos. Veja o que ele falou. Eu prefiro me sujeitar aos 7.777 mandamentos e proibições da tradição Toraja a me submeter aos 10 mandamentos dos cristãos. Veja, o cara diz que prefere 7.777 mandamentos a 10. Por quê? Porque os 10 mandamentos exigem todo o meu coração. Mas os 7.777 mandamentos e proibições dos nossos ancestrais deixam espaço para um pouco de liberdade. Há uma grande diferença, de fato, entre os 10 mandamentos e todas as outras leis religiosas que os homens produzem. Você veja que eles fizeram literalmente milhares de leis. Só para você ter uma ideia, quantos mandamentos o Antigo Testamento tem? Vocês sabem? Alguém chuta? Não são 10, são mais. Alguém chuta aí quantos mandamentos tem o Antigo Testamento? Ao todo? 613. O Antigo Testamento tem 613 mandamentos. Essa lei tem quantos aí? 7, rapaz, mais de 10 vezes mais. Mas veja, por mais que o homem coloque mandamentos, ele sempre vai deixar espaço para não precisar obedecer isso de coração. Então, a lei de Deus, apesar de ser mais resumida, ela é mais profunda, muito mais exigente, tá certo? É por isso, irmãs, abrindo um parênteses aqui, que nós, cristãos, não costumamos ser pessoas dadas a, como é que eu posso dizer assim, a rudimentos. Nós não costumamos criar regrinhas para as pessoas. Nós aplicamos a lei de Deus à nossa vida, mas nós não costumamos criar milhares e milhares de pequenas leis para que o cristão obedeça. O homem só pode usar terno, o comprimento da roupa tem que ser exatamente aqui. Nós não somos assim, porque o espírito da lei de Deus não é esse. Veja, não é que o homem tem liberdade total para fazer tudo o que ele quer, mas essa lei que é dada por Deus, ela é corretamente aplicada ao nosso coração pelo que a gente comemora no domingo de hoje, a descida do Espírito Santo. Por isso, não são necessárias 8.000 regras para um cristão. Ele precisa conhecer aquilo que foi revelado, que é suficiente, a Escritura é suficiente, e com o auxílio do Espírito aplicar isso à sua vida. Correto? Então, o 10º mandamento nos mostra que Deus quer o coração e não apenas regras a serem cumpridas pelo homem. Tranquilo até aqui? Então, prossigamos para o próximo ponto. Dito isso, o que é que significa cobiça? Que é o que é proibido aqui, não cobiçarás. O que é que significa cobiça? No original, ou seja, no hebraico, o idioma no qual foi escrito o Antigo Testamento, a palavra chamada, que é cobiça, significa desejo ou intenção oculta. Tá certo? Essa tradução não nos diz muita coisa. Mas um teólogo chamado J.P. Lettingham, ele diz que o 10º mandamento poderia ser traduzido assim: não apontarás o teu desejo para a casa do teu próximo, sua mulher, etc. Então, uma tradução que é proposta por ele é: não apontarás o teu desejo para a casa do teu próximo, para a sua mulher. Já ouviram falar aquele ditado, né? A grama do vizinho parece sempre ser mais verde. Talvez seja mais ou menos isso que o espírito da lei quer pegar aqui, que nós não devemos olhar para a vida do próximo considerando-a de uma maneira ilícita como sendo melhor do que a nossa, como a nossa não servindo e aquela sendo o objeto do nosso desejo. O que a lei está proibindo é que nós olhemos para a vida do próximo, e aí você já percebe uma coisa: por que a lei menciona casa, mulher, servo, boi, jumento? Porque ele está olhando para o todo da vida de uma pessoa. Veja, a gente já explicou isso mais em estudos atrás. A lei é a realidade, tá certo? Os 10 mandamentos, eles foram escritos para ser lidos por um homem. Em primeiro lugar, por um homem, não por uma mulher. Por isso que ele vai dizer assim: não cobice a mulher do seu próximo. Então, quer dizer que a mulher pode cobiçar o homem do seu próximo? Claro que não. Mas ela foi escrita para ser lida como um documento familiar. O pai da família lê para a sua casa. Então ele fala aqui da mulher do camarada, do seu servo, da sua serva, ou seja, do trabalho dele, dos seus bens, da sua casa, do seu animal, ou seja, a vida como um todo. Eu não devo olhar para a vida do meu próximo e querer a vida dele.
Aqui a gente já chega num ponto aqui. O que é que a lei está ensinando? Eu não devo ser insatisfeito para com a vida que Deus me deu. Conseguiram perceber isso aqui? Porque o homem insatisfeito é o que vai olhar para a mulher do próximo e vai dizer, eu queria aquela mulher. Eu queria aquele carro, aquele jumento. Nos nossos dias mais não, né? Mas se fosse hoje, eu queria aquele carro. Eu queria aquela casa. A minha, rapaz, é uma goteira que não acaba. Então veja que, fundamentalmente, a lei está nos ensinando a não pormos o nosso desejo nas coisas do outro. Que é o que você encontra, eu quero destacar algo nesse texto aqui, em Josué 7:21. Quem está com esse texto aí, abre e lê, por favor. A palavra cobiça vai ser usada nesse versículo. Josué 7:21. Isso é Acã falando. Você deve lembrar que o povo venceu a batalha em Jericó, mas alguém descumpriu uma regra. Porque Deus havia ordenado que o povo não deveria tomar despojo. Acã desobedece isso, ele toma para si uma capa da qual ele se agradou, e aí o povo é derrotado na próxima batalha na cidade de Ai, que era uma cidade pequena, a vitória seria fácil. Mas o povo é derrotado ali, então Josué precisa investigar quem no povo havia pecado, e a sorte recai sobre a tribo, a família, por fim, a própria casa de Acã. O que eu quero que você perceba aqui é o seguinte, que Acã vai usar a palavra cobicei. Eu vi e ele diz, eu cobicei. Agora veja uma coisa, volte para o 10º mandamento. A lei diz assim, você não vai cobiçar o que for do seu próximo. Não é isso que a lei diz? Você não vai cobiçar o que for do seu próximo. Pergunta, a capa que Acã pegou pertencia a quem? Veja, o povo havia destruído a cidade, matou todo mundo. A capa era de quem agora? Era de um próximo? Não pertencia mais a ninguém. Mas mesmo assim, Acã vai usar a linguagem da lei para dizer o que ele fez. Veja, aquilo não pertencia a ninguém, aquilo não era a capa do próximo. Mas mesmo assim ele desobedeceu a Deus, pegou e ele diz, eu quebrei o 10º mandamento, eu cobicei. Porque o 10º mandamento, irmãs, não tem apenas a ver com o que é do meu próximo, mas com a insatisfação para a minha condição. A questão toda aqui é que Deus havia proibido que o povo pegasse qualquer coisa. Acã pegou a capa para si porque ele não se contentou com a condição que Deus lhe deu. A capa não era do próximo. Ele não quebrou o 10º mandamento na forma bruta. A capa não pertencia a ninguém. O dono foi morto. Mas mesmo assim ele diz que cobiçou. Cobiça, então, é você colocar o seu desejo daquilo que Deus não permitiu que você tenha. Veja se Acã não reproduz o padrão de Adão aqui. Foi que Adão fez? E Eva, pôs o seu desejo naquilo que Deus havia negado, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. Vendo Acã que a capa era boa para se vestir e agradável aos olhos. Cobiça é isso. Insatisfação para com a própria condição. Jane, pode falar. Perfeito. Então a gente já vai chegando aqui no que é que a lei coloca. Então, prosseguindo aqui, no Novo Testamento, nós vamos encontrar 3 palavras no grego que são traduzidas como cobiça. A gente vai só citar aqui, mas para a gente começar a ter uma noção melhor. Veja, primeiro, pleonexia, que significa o desejo incontrolável de possuir o mundo e os seus bens. Segundo, filarguria, amor desordenado pelo mundo. Perceba as palavras, veja. Incontrolável, desordenado. E por último, epitomia, ambição, desejo intenso, ardente, aspiração. Aqui a gente vai entendendo o que cobiça significa então. Como foi que Agostinho, o Santo Agostinho, definiu cobiça? Ele definiu assim, ó. Tá claro para vocês aí? Essa é uma frase em latim que significa isso aqui, ó. Desejar mais do que é suficiente. Tá certo? Santo Agostinho.
Então ele define dessa forma: cobiçar é desejar mais do que é suficiente. Nós vamos ver que desejar, aspirar algo não é pecado. Mas veja que é um desejo qualificado, é o desejo incontrolável, desordenado, além do que é conveniente, tá certo? Então, nós já vimos mais ou menos aqui o que é que o mandamento significa, mas eu queria entrar numa questão aqui um pouco mais profunda. Vamos ver se a gente consegue trabalhar bem aqui. Para tentar definir de maneira mais clara o que é mais precisa, o que é cobiça. Então, na Idade Média, irmãs, a gente vai precisar entrar um pouco nisso. Na Idade Média, costumava-se fazer alguma distinção entre 3 formas de desejo. Os teólogos da Idade Média costumavam fazer essa distinção entre 3 tipos de desejo. Primeiro, os desejos espontâneos. Segundo, os desejos alimentados. E, por último, os desejos realizados. Então, eles diziam que o homem, sob o efeito da queda, nós, tá certo? Quer regenerados, quer não. Isso é comum a crentes e descrentes. Eles têm 3 tipos de desejos. E é claro que aqui ele está falando do desejo principalmente voltado para o pecado. Nós temos um desejo espontâneo. Veja, o homem, naturalmente, ele quer o mal. Isso é um desejo espontâneo. Paulo fala sobre isso. O bem que eu não quero, esse eu faço. Apesar dele dizer que ele não quer o mal, ao mesmo tempo ele assume que ele quer. Há um conflito de desejos dentro do homem regenerado. Eu particularmente entendo que Romanos 7 fala de um homem convertido. Eu não vejo um homem não convertido dizendo que ele quer o bem. Enfim, outros debates. Mas há um desejo, então, espontâneo. Por um lado, ele odeia o mal porque ele é regenerado, mas há um desejo espontâneo pelo mal. O desejo espontâneo, ele pode progredir para um desejo alimentado. Veja, o desejo espontâneo é aquele da nossa natureza. Quando ele é alimentado, ele pode ser classificado como desejo, já está ali, alimentado. E quando esse desejo torna-se uma prática, diz-se que o desejo foi então realizado. Vamos utilizar um exemplo aqui bem prático. Eu estou aqui dando a lição para vocês e eu estou de frente para a rua, né? Se uma mulher passar ali agora na rua, nua, tá certo? Eu garanto a vocês, eu não vou assim falar de maneira irreal. Por mais que eu esteja dando a lição aqui, se eu passar de relance meu olho aqui e eu ver uma cena dessa, eu vou olhar. O meu primeiro instinto vai ser olhar. Essa reação é fruto de quê? Do desejo espontâneo. Espontâneo. Se nós não houvéssemos caído em pecado, não haveria esse tipo de desejo. A nossa vontade, a nossa atenção não seria atraída por aquilo que é mal assim, sem possibilidade de escolha. Nós somos atraídos pelo que é mal, pela possibilidade, por aquilo que é pecaminoso, porque isso é espontâneo por causa da nossa natureza caída. Mas nesse mesmo exemplo, em que a minha atenção foi atraída por uma cena dessa, eu passo agora a ter uma escolha. Eu posso, tendo visto do que se trata, desviar o olhar, não olhar mais, mas eu posso continuar olhando. Se eu continuar olhando, isso passa a ser um desejo o quê agora? Dentro dessa tríade aí. Alimentado. E se eu progredir e eventualmente vier a adulterar com essa pessoa, isso será um desejo realizado. Então isso é importante porque o 10º mandamento vai tratar do segundo desses desejos. Ele não vai tratar do desejo espontâneo. Nós não temos como matar a nossa cobiça natural. A lei não manda que a gente mate a nossa natureza pecaminosa. Isso é impossível. A nossa natureza pecaminosa só será plenamente mortificada quando nós formos glorificados. O Catecismo Menor vai dizer que um dos benefícios da morte é que a natureza, o espírito é purificado. Então eu vou perder a capacidade de pecar quando eu morrer. Quem foi que levantou a mão aqui? Foi você, só para não esquecer quem foi. Então nós só vamos perder quando nós formos glorificados. A cobiça diz respeito ao segundo desses desejos. Eu devo não alimentar os desejos voltados para o mal que existem de maneira espontânea. Quanto a eles, eu devo refreá-los, não permitir que eles progridam e aguardar pela glorificação quando a minha natureza será finalmente transformada. Está claro aqui? Sou bom, pode falar.
Essa volta seria o que a gente poderia classificar como desejo alimentado. Veja, a atração da nossa atenção pelo que é mal, isso é espontâneo. Não tem como você extirpar isso. Se houvesse, haveria possibilidade de uma santificação plena nessa vida, e não há. Algumas pessoas já acreditaram que havia. John Wesley, por exemplo, ele acreditava que você poderia alcançar a santidade perfeita aqui. Isso não é possível. Isso não é possível. Agora, o que eu devo fazer é mortificar a minha natureza para que os desejos espontâneos da minha carne, aqueles que são contrários à lei, não progridam para algo maior. Esse tipo de coisa, irmã, geralmente nos traz alguns debates que de vez em quando você ouve o pessoal falar assim. Por exemplo, um debate que se ouve muito falar. As pessoas geralmente perguntam. O desejo, por exemplo, quando nós trabalhamos o sétimo mandamento, nós falamos da homoafetividade. Foi um dos estudos que nós trouxemos aqui. Uma pessoa que seja afetada, ou, enfim, acometida, né, de um desejo dessa forma, isso já é pecado ou não? Porque você vai encontrar muitos teólogos dizendo isso. Olha, o pecado é você cair, mas não possuir eventualmente o desejo. E aí muita gente vai ter a dúvida, mas alguém que possui ainda desejos, mas se arrependeu e luta contra isso, pode ser recebido na igreja, por exemplo. Toda hora a gente vê teólogos respondendo essas perguntas. E vejam bem, irmãs, sobre essas coisas nós precisamos entender que os nossos desejos espontâneos, eles são pecaminosos. Tá certo? A suscetibilidade que nós temos ao pecado em si mesmo já é pecado. O fato de nós sermos suscetíveis à queda, não apenas nessa questão, mas em qualquer outro pecado, isso em si mesmo já é errado. Mas, por outro lado, pensando numa perspectiva reformada, né? A obra do Espírito Santo em nós, ela não extirpa totalmente a nossa suscetibilidade ao pecado. Ela vai nos dar poder para lutar contra as nossas tendências pecaminosas, contra as nossas carências morais, para que elas não progridam para outros estágios. Isso é um assunto importante, mas porque muitas vezes, nós vamos ter uma visão muito romântica sobre a nossa condição de pessoas regeneradas. Você vai encontrar na igreja, por exemplo, pessoas que, e é interessante como isso parece só ser aplicado para certos pecados, vão ter grande dificuldade em entender que nós somos suscetíveis à queda em algumas áreas. Nós somos suscetíveis à queda. E por isso nós precisamos tomar cuidados exatamente por causa dos nossos desejos espontâneos. Por exemplo, irmãs, quando se trata, por exemplo, da área sexual, isso é talvez o assunto dos 10 mandamentos aqui, né, talvez em nenhum isso se aplique de maneira tão própria quanto no 7º mandamento. Nós costumamos ter uma visão muito romântica da nossa condição de pessoas regeneradas, como se nós fôssemos insuscetíveis de queda, em pecados que nós não imaginamos, mas nós somos suscetíveis de queda. Por exemplo, é muito comum que nós encontremos na igreja pessoas tendo uma falsa confiança. E eu não me refiro aqui apenas aos jovens, mas muitas vezes aos pais dos jovens, quanto à sua condição de não cair no pecado de fornicação. É muito comum. Isso minhas irmãs, uma visão até tola da nossa condição enquanto pessoas caídas. Mesmo sendo pessoas crentes, regeneradas, que amam o Senhor, nós somos suscetíveis de queda. Existem desejos espontâneos em nós que são podres, que são absolutamente contrários à lei de Deus. É por isso que, mesmo com a obra salvífica já operada, a justificação já operada em nós precisamos tomar cuidados. Por isso que nos tempos antigos, gerações atrás, você jamais veria, por exemplo,
namorados, entre aspas aqui, porque eu não gosto muito da expressão, você jamais veria pessoas que estão em um comprometimento, mas não são casadas ainda, você jamais veria, séculos atrás, permissão para que essas pessoas ficassem sozinhas. Nunca veria isso. Assista aí algum filme desse antigo aí, Orgulho e Preconceito, você veja se o rapaz ficava sozinho com a moça. Mas são crentes, mas são adolescentes, são da igreja, mas são caídos. Mas há desejo espontâneo. E é interessante como às vezes nós reagimos assim, como ele foi capaz de fazer isso, como eles foram capazes de... Eles foram capazes porque há desejos espontâneos na nossa carne. Eles não são menos crentes. Eles aqui, obviamente, estou falando hipoteticamente, né? Uma figura imaginária. Mas veja, muito do fato de que nós não combatemos o pecado da maneira como isso deveria ser feito, resulta do fato de que nós às vezes queremos negar isso. Que nós possuímos desejos espontâneos. E eles só serão mortificados com a glorificação. Mas os desejos alimentados, eles devem ser, então, combatidos por meio do 10º mandamento. Prosseguindo aqui, Calvino, então, vai defender que o 10º mandamento diz respeito ao segundo estágio do desejo, que é o devaneio que precede a cogitação. Veja só, usando ainda o exemplo do 10º mandamento, o homem que olha para uma mulher que não é a mulher dele, e ele diz assim, eu quero essa mulher para mim. Eu quero essa mulher para mim. Ele está quebrando qual mandamento? O 7º mandamento. Não adulterarás. Porque Jesus diz o quê? Quem olhar para uma mulher que não é a sua com intenção impura já adulterou com ela. Mas veja, se um homem olha para uma mulher na rua, uma mulher que lhe parece atraente, e ele diz assim no seu coração, ou até mesmo sussurra, mulher bonita é uma dessa. Eu queria ter uma mulher assim. Veja, ele não está pensando naquela mulher, mas ele diz assim, é muito melhor do que a que eu tenho em casa. Eu queria ter um assim. Esse homem está quebrando qual mandamento agora? O 10º. Perceberam a diferença aqui? Veja, se eu olhar para uma mulher e disser, eu quero essa mulher, que não é a minha esposa, quebrei o 7º. O 10º também. Mas se eu olhar e disser assim, eu queria uma dessa aí, não a que eu tenho em casa. Ou o carro, ou a casa. Então o 10º mandamento foi quebrado. E veja que aqui a lei, irmãs, nos dá uma progressão do pecado. Como é que o pecado nasce da nossa natureza até se tornar uma atitude? Nós temos desejos naturais por causa da queda, mas eles primeiro se tornam insatisfação. Eu começo a estar insatisfeito com a minha esposa em casa, com a minha condição econômica. Veja, eu ainda não estou quebrando o 7º mandamento, não estou quebrando ainda o 8º, eu estou quebrando apenas o 10º. Mas logo, se essa cobiça não for combatida, isso vai se tornar na quebra de um outro mandamento. Se eu estou insatisfeito com a minha esposa em casa, insatisfeito, a vida não vai bem, eu começar a reclamar de Deus, da esposa que Ele me deu, ou da minha condição econômica, logo quando se aparecer uma opção melhor para mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou progredir da cobiça para o planejamento. Então Calvino ele faz essa diferenciação. O 10º mandamento diz respeito a nós combatermos o estágio que vem antes do planejamento, que é a insatisfação. Porque se eu não combater a insatisfação, logo eu vou querer progredir para o planejamento e do planejamento para, se houver oportunidade, a concretização. Veja, o roubo começa com a insatisfação da própria condição. Eu queria ter mais. Estou insatisfeito com o que Deus me deu. Aí aparece uma oportunidade de eu planejar algo errado. Eu planejo, eu já quebro o 8º mandamento e depois eu concretizo. Então são esses 4 estágios. A nossa natureza, a insatisfação, o planejamento, a realização. Então a cobiça entra nesse segundo estágio, que é a nossa insatisfação eventual para com Deus. Logo, a proibição aqui vai no sentido contrário do que ficou conhecido como autarcia, que é a palavra grega autarkeia, que significa suficiência. O 10º mandamento nos ensina, então, a sermos suficientes com aquilo que Deus nos deu. João Calvino, eu vou pular aqui, porque eu já explicou um pouco da frase dele aqui, não há necessidade. Então vejam como, no nosso breve catecismo, o 10º mandamento ele vai ser melhor tratado. Até porque ele foi feito depois do catecismo que a gente viu antes, de Heidelberg. Veja como ele vai tratar melhor aqui. Leiam aí, qual é a pergunta? Dá para ler? O que exige o 10º mandamento? Qual é a resposta? O 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. Perceberam como a questão ficou melhor colocada aqui?
Veja, eu primeiro devo estar contente com a minha condição, e se isso acontecer, eu vou ser caridoso para com o próximo, não vou cobiçar o que é dele. Pergunta 81, leiam aí. O que proíbe o 10º mandamento? Resposta? O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Então vejam, o dever é contentamento e a proibição é o descontentamento, tá bom? O Joachim Duma, ele coloca assim, eu achei interessante essa frase. Podemos viver no corpo que temos, na casa que possuímos, com o marido ou a esposa que Deus nos concedeu, com o emprego que temos. Veja o que ele diz agora. Não há objeção contra lutar por uma posição melhor, não é pecado. Mas existe uma busca não cristã por riqueza, a qual nos faz constantemente procurar com o olho invejoso aquilo que é do outro, e não nos contentar com aquilo que nós temos. Veja agora, em contraste com isso, o ponto de partida do 10º mandamento é basicamente o seguinte: tua própria casa é a melhor para ti. Tua própria esposa é a mais bela e vistosa para ti. Isso aqui eu recebo assim de maneira bem especial, essa frase. Em teu próprio emprego se encontra o mais produtivo desenvolvimento das tuas habilidades. Então, o que o 10º mandamento ensina é que nós devemos tomar aquilo que Deus nos dá como sendo o melhor que poderia ser dado para nós. Ainda que isso não seja contrário a uma busca sã, cristã, moderada, pela melhoria da condição, mas nunca na forma de cobiça, tá certo? Dito isso, irmãos, nós vamos prosseguir aqui então para comentar rapidamente alguns pecados e deveres que nós devemos evitar e cumprir no 10º mandamento. As perguntas são 147 e 148 do Catecismo Maior, mas é praticamente uma repetição do que a gente viu no breve catecismo, então a gente não vai reler. Alguns pecados, quais são eles? Primeiro, a gente já viu ele, o descontentamento. O que é estar descontente? É claro que nós não queremos falar aqui de um momento de descontentamento, né? Nós ficamos descontentes com coisas que sucedem no nosso dia a dia, né? Então, esse não é o descontentamento que é proibido. Isso não é o descontentamento que é proibido. O Sport perdeu quarta-feira, eu fiquei o quê? Descontente, né? Mas vai ganhar hoje. Então, esse descontentamento ele não é proibido, obviamente. Obviamente, aqui se fala de um descontentamento como uma atitude de vida, que geralmente se reverbera na murmuração, como a nossa irmã Jane bem destacou, que é uma quebra do 3º mandamento também, tomar o nome de Deus em vão. Então, o descontentamento constante, tá certo? Como uma atitude de vida, é uma quebra do 10º mandamento. Aqui um outro pecado, irmãs, e aqui a gente precisa falar um pouco com cuidado. A desesperança é também uma quebra. Veja, quando ela é nutrida, quando ela é alimentada, lembra lá, desejo alimentado. Quando ela é alimentada, ela é também uma quebra do 10º mandamento. É verdade que nós nos deparamos com momentos de desesperança com a vida. Mas na Bíblia, a desesperança é sempre tratada como um estado não normal e que deve ser combatido. Exemplo disso é o que Jeremias vai dizer nas suas Lamentações. Quem está com esse texto aí? Lamentações 3, de 21 a 24. Isso. Perceba que o profeta lida com a desesperança como um estado que acomete o homem. Nós nos vemos desesperançosos, mas que ele deve cessar. O que é que o profeta diz? Quero trazer à memória o quê? O que me pode dar esperança. Eu preciso fazer algo para que a desesperança que tomou o meu coração se desfaça. O caminho é dado, eu devo trazer à memória as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. Eu digo isso, irmãs, porque nós não podemos usar assim essa questão para bater na cabeça das pessoas. Alguém está triste, está em pecado. Nós devemos ser condescendentes. Por outro lado, nós somos muito afetados por uma visão hiperpsicologizada da vida,
que nos faz muitas vezes não perceber que prolongar a desesperança torna-se pecado. Torna-se pecado, porque torna-se cobiça por uma outra vida. O estado de desesperança prolongado é uma insatisfação para com a vida que Deus nos deu. Por isso, a desesperança pode bater o nosso coração, mas ela deve cessar no seu devido tempo, a partir da nossa diligência, com o auxílio do Espírito, em trazer à memória aquilo que dá esperança. Natália, depois Jane. Pode falar. Isso. Bem notado. Jane. Esse é um assunto intrincado. Enfim, depois a gente trata melhor. Então, um outro pecado. Isso aqui não é exatamente um pecado, mas o Joaquim Duma, no comentário dele, ele coloca que não é um pecado, mas nós devemos estar atentos, por exemplo, ao modo como a propaganda, muitas vezes ela vai apelar exatamente para a nossa insatisfação com a vida. As grandes propagandas, aquilo que a gente vê na televisão, o hipermarketing, eu não estou falando da propaganda de WhatsApp, né? Mas a propaganda dos grandes meios de comunicação. Pode prestar atenção que os grandes meios de comunicação e as grandes empresas, elas tentam nos vender as coisas, ativando em nós um senso de insatisfação para com a vida que nós temos. Então você precisa ter um outro padrão de aparência, você precisa ter um outro, muito diferente da que você tem um outro padrão de vida econômica, um outro padrão de carro. Então, frequentemente, implicitamente, vai haver a propaganda, né, de que se você possui aquelas coisas, você tem uma vida vencedora. Se você não as possui, você não tem essa vida. Então, o modo como a propaganda age em nós, irmãs, deve ser alvo de vigilância da nossa parte, para que muitas vezes a gente não se veja caindo nisso. Ou seja, de estar comprando coisa por causa da nossa cobiça. Não são coisas que nós necessitamos. E nem que nós simplesmente queremos por um desejo lícito, um desejo inofensivo, mas por causa da nossa cobiça, o desejo de ter, e na verdade uma insatisfação para com a vida que nós temos. Oi, pode falar. A gente fala no próximo ponto. Tem um ponto que fala exatamente disso. Há um outro ponto que ele coloca no comentário, são os jogos de azar. E aí, não entra muito no tema aqui, mas perceba que a motivação, em geral, de quem participa dos grandes jogos de azar, né, o Mega Sena e tal, é exatamente o desejo de deixar a vida que a pessoa tem para ter uma outra vida. Por que a pessoa quer ganhar 6 milhões de reais? Ele não está satisfeito com a vida que tem. Ele quer uma outra vida, tá certo? A gente falou sobre isso no 8º mandamento. E nós vimos que os pequenos chamados jogos de azar, a rifa que alguém vai ganhar, uma cesta básica, isso não é necessariamente pecaminoso. Mas os grandes jogos de azar, a tradição cristã tende a ver como algo pecaminoso, porque, primeiro, é remuneração sem trabalho e, geralmente, também é um apelo à cobiça que nós temos por um padrão de vida que o Senhor não quis nos dar, tá certo? E que não foi conquistado por trabalho. Os desejos desordenados, ou seja, desejar algo, e aqui, irmãs, pode ser qualquer coisa, além daquilo que é conveniente. O desejo desordenado, incontrolável por algo, revela cobiça, revela descontentamento pelo fato de não termos aquilo. Eu nunca vou esquecer de uma irmã lá de quem eu tinha quando eu morava lá, 2005, 2006, que contou assim que viu uma cadeira numa propaganda, e veja a questão da propaganda, né? E realmente, olha, por essa causa ela se colocou de joelhos, viu? Para ter a cadeira. E orou e a cadeira foi obtida. E na primeira sentada a cadeira quebrou. Então,
Enfim, nós precisamos estar atentos assim aos nossos desejos desordenados. Veja o que é que Tiago diz, que nós pedimos e não temos porque pedimos mal, para quê? Esbanjarmos em nosso prazer. Desejo desordenado pelas coisas. Então, os vícios são um desenvolvimento dos desejos desordenados, tá certo? O desprezo pela vocação, o que é isso? Isso é uma coisa muito atual, muito importante. É o indivíduo que tem uma vocação profissional, tem uma habilidade dada por Deus e o desejo natural de fazer algo, mas ele escolhe seguir uma outra carreira, fazer uma outra coisa, tão somente pela cobiça de ou dinheiro, ou posição, ou poder. Isso acontece demais. A gente vê que a cultura, os jovens dos nossos dias, em geral, tendem a ser encaminhados para a sua vida profissional, não pela vocação, mas muitas vezes pela cobiça. A politicagem, eu coloquei isso aqui, é o que a gente vê muito no cenário político, né, em que há uma cobiça por poder cada vez maior, a venda da lealdade, né, por interesse. Eu costumo ir para o seminário lá em Recife ouvindo a rádio. E aí, tanto na ida quanto na volta principalmente, é o noticiário político. E aí você vê assim como a lealdade, ela passa de um lado para o outro assim, muito rápido. Muito rápido, tá certo? Tudo isso por interesses de favores e coisas dessa natureza. A ambição desmesurada, ou seja, ter ambições na vida que vão além daquilo que é natural. Alguém está com esse texto aí? Leia. São só 3 versículos. Salmo 131. O salmista diz que não busca coisas grandes demais, nem maravilhosas demais para ele. Assim, mas deve ser a nossa atitude. Nós devemos ter metas. Mas nós não devemos ter metas irreais. Nós não devemos sonhar com aquilo que pertence ao Senhor e planejar coisas que não estão dentro da nossa possibilidade e que cabe a nós tão somente entregar ao Senhor, tá certo? Então, esses são alguns pecados que nós podemos destacar aqui no 10º mandamento. Quais são os deveres? Aí nós vamos falar agora do que Jane puxou ali. Alguns deveres. Nós devemos estar contentes com a nossa situação. Lembrando, contentamento aqui é uma atitude de vida, é uma postura e não necessariamente um sentimento pontual. Esses 2 textos aí, 2 Coríntios 9:8, 1 Timóteo 6:8. Podem ler aí na sequência. Paulo diz que quando nós temos ampla suficiência, quando nós estamos suficientes na vida, não cobiçamos, nós abundamos em toda boa obra. 1 Timóteo 6:8. Tendo sustento e com que nos vestir, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes, tá certo? Então nós não precisamos andar inquietos por outras coisas. Mas se você tem o que vestir, você não precisa vestir um pano de saco para vir para a igreja. E você tem o que comer todos os dias, quando muitas pessoas não têm, você deve estar, então, satisfeito no Senhor. Nós devemos também lutar para ter esperança. Veja esses 2 textos. Salmo 42, verso 5, Filipenses 4:8. Perceba que tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo vão nos orientar a colocarmos certos pensamentos na nossa mente que nos tragam esperança, como foi o caso de Jeremias. Pode ler. Salmo 42, 5. Você percebeu que o salmista ordena a esperança a si mesmo? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? 3 vezes ele diz isso, Salmos 42, 43. Espera em Deus, tenha esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Filipenses 4:8.
Veja, há uma série de qualificadores daquilo que deve habitar o nosso pensamento. Não há uma proibição de Paulo aqui nunca um pensamento ruim nos sobrevenha. Não é essa a questão. Mas, minhas irmãs e irmãos, a verdade é o seguinte, nós muitas vezes somos desesperançosos e desanimados com a vida porque nós permitimos que certas coisas habitem a nossa mente. É ou não é verdade? Nós permitimos isso. Nós devemos colocar na nossa mente aquilo que traz esperança, as verdades do Senhor, nós devemos ouvir mensagens bíblicas, sermões, nós devemos cantar os salmos, nós devemos cantar os cânticos do Senhor, os hinos, os cânticos espirituais, para que essas coisas habitem a nossa mente, tá certo? Um outro dever é de nos alegrarmos. Aí agora vem o que Jane falou. Quem está com esse texto aí, Filipenses 4:4, leia. Alegrai-vos. Precisa nem ter aberto isso, né? Então, Paulo ordena a alegria também. E aí, é claro que nós somos dirigidos aqui à pergunta que Jane fez. E Paulo não tem em mente aqui a alegria como um sentimento, ou talvez não meramente um sentimento, mas como uma atitude anímica, né? De estar alegre, mas assim como é o caso da desesperança, como uma atitude de vida, gente. Porque, veja, Paulo escreveu isso na carta aos Filipenses, que é uma das chamadas cartas da prisão. Paulo está preso, ele se diz o prisioneiro do Senhor. No capítulo 1, ele vai dizer que ele tinha vontade de morrer. Ele diz isso, que ele era constrangido por dois desejos. Por um lado, partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por outro, ficar para assessorar as igrejas. Há quem vá dizer, irmãs, que possivelmente Deus fez a mesma proposta a Paulo que foi feita a Elias e Enoque, ser trasladado. E possivelmente Paulo escolheu ficar. A gente não pode afirmar isso, mas não é de todo impossível. O fato é que um homem que está preso e que possuía o desejo de partir para outra vida, já se mostra cansado das labutas de aqui, esse homem diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria do cristão, ela vai se reverberar em momentos de alegria, em euforia, mas ela é fundamentalmente uma atitude de vida, que é o contentamento mesmo diante das dificuldades. Que é poder dizer, como Paulo vai dizer no versículo 13, aprendi a estar com... Aliás, versículo 13 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. 2 versículos antes, aprendi a estar contente. É quando nós entendemos isso que nós dizemos, alegrai-vos no Senhor. E aí os momentos de alegria eles vão vir a reboque dessa atitude. O problema, novamente, é que nós temos uma visão muito psicologizada disso. Mas veja, é mandamento alegrar-se. Pode falar. Perfeito. No Senhor. Isso não significa, é bom que se diga isso, que nós devemos, que a vida cristã seja um ópio para as nossas dificuldades, uma droga. Tá certo? Veja, a Bíblia contempla os momentos de tristeza e nós devemos nos entristecer em muitos momentos. Mas isso é sempre remediado pelas verdades do Senhor, por Ele mesmo, pelas esperanças que a Escritura nos dá para que nós enfrentemos essa vida. Tá certo? Mas é isso mesmo. Vamos lá, prosseguindo. Nós devemos também ter prazer em Deus, nos esforçar por termos prazer nele. Vamos ler esses 3 salmos aí, passagens de salmos em sequência? Vamos tentar aí, bem rapidinho. Salmo 1, 1 e 2, Salmo 37, 4, Salmo 119, 97. Veja, há uma questão interessante no texto aqui, porque ele diz, o seu prazer, a sua alegria está na lei do Senhor, na lei dele ele medita. A ideia do verbo hebraico meditar aqui é sussurrar. Ele repete, que era um costume que os judeus tinham, ficar repetindo a lei. Quando é que nós vamos ter prazer na lei do Senhor? Quando meditarmos, quando sussurrarmos essa lei. Quando a palavra de Deus for objeto da nossa repetição, da nossa meditação, dia e noite. Salmo 37, verso 4.
Veja, a alegria, a satisfação dos nossos desejos é precedida da alegria em Deus. Salmo 119, verso 7. Estamos terminando. Aliás, verso 97, desculpa. Salmo 119, 97. Veja, ele precisa meditar nela todo dia para poder dizer, eu amo a lei do Senhor. Nós devemos também descansar em Deus. Mais 2 textos, Salmo 37, verso 5. Por último, Salmo 116, verso 7. Devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, na certeza de que ele fará tudo mais. 116, verso 7. Volta, ó minha alma, ao teu sossego. Você perceba como o salmista ele não permite ser dominado pela sua própria alma. Ele ordena a alma, espera em Deus, volta ao teu sossego. A gente tem que aprender a fazer isso, irmãos, a pregar para si mesmo. Ordenar a alma que descanse. Por último, um dever do 10º mandamento, a oração submissa. Tiago 4, verso 2. Esse é o último texto. Então nós devemos pedir ao Senhor reverentemente, porque esse é o contrário de cobiçar. Ainda há mais um texto. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor põe nas nossas mãos para fazer, não mais do que isso. Eclesiastes 9, verso 10. Agora sim é o último texto. Nós devemos nos contentar com as obras que Deus coloca nas nossas mãos e fazer conforme as nossas forças. Não mais obras, não além da força que o Senhor proporciona. Mas então aqui nós terminamos, tá certo? Chegamos ao final da nossa análise dos 10 mandamentos. Nós vamos aí bolar, se o Senhor permitir, uma nova série de estudos para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.